A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento, livro de 1 Timóteo, capítulo 3. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Você almeja o episcopado? Você almeja ser escolhido por Deus para ajudar os seus filhos a amadurecerem e crescerem na fé? Exercendo a função de bispo, de presbítero, de diácono, de diaconisa? Isto não é posição. Posição você vai achar lá na religião, nos sistemas, onde há hierarquia, o ensinamento dos nicolaítas. Servos, irmãos, bispos, presbíteros, arcebispos, papa. Isso você vai encontrar na religião. Irmãos, diáconos, diaconisa, pastor, presidente. Isso você vai encontrar na religião, que é uma divisão do povo de Deus. Agora, se você quiser almejar o episcopado, você vai desejar exercer a função de tal pessoa. E aqui tem a qualificação para alguém que almeja o episcopado. E todos nós devemos almejar a função, o viver de alguém que vai ajudar os filhos de Deus. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Os bispos religiosos são irrepreensíveis? Tem uns que nem pode casar, não é? Mas aqui está dizendo que o bispo, ele precisa ser marido de uma mulher. Ele precisa saber o que é viver a dois dentro de um mesmo teto e criar muitos filhos e saber como lidar com os filhos diferentes uns dos outros na sua personalidade. E os bispos religiosos sabem o que é isso? Muitos não podem nem casar. Não porque Deus não mandou, porque a religião falou. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Hoje os bispos hospedam a igreja ou os fiéis é que ficam hospedando os bispos? Ensinam a palavra de Deus como ela é? Ou ensina o sistema religioso a qual ele pertence na sua posição? Vigilante, sóbrio, não dado ao vinho. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso. Qual que é o interesse hoje dos bispos? Bispo, no episcopado da palavra, é função, é supervisionar, ajudar os filhos de Deus. Mas hoje eles ajudam ou querem a ajuda do povo de Deus para ter a sua vida regalada? Aluguel pago, casa paga, carro pago, todo mês cai a grana. É assim que Paulo ensinou? É assim que Deus ensinou? De graça receber, de graça dar, e não fui pesado a nenhum de vocês? Hoje é o contrário. Aqui na palavra, bispo tem que ter essa qualificação aqui. Não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa. Como que muitos bispos são proibidos de casar? Como é que ele vai saber como é que vai governar uma casa? Ele nem tem família, ele nem tem esposa, não tem filhos, não tem netos. Como é que ele vai saber governar a casa de quem? Como é que ele vai poder ensinar alguém a governar se ele não tem essa experiência? Tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Hoje é um caos, famílias destruídas, porque os pais não conseguem criar o filho em sujeição, em obediência.
E os pais estragam os filhos, logo querem dar para os filhos um celular, um tablet, um computador, para ele aprender como é que se rebela contra pai e mãe e contra Deus. Depois não sabe por que o filho é rebelde. Criancinha, nenenzinho, não sabe nem falar, dá lá um negocinho para ele brincar. Depois ele não quer nem brincar com o carrinho, nem com a boneca, porque ele quer aprender o que não presta ali. Quem que deu? O pai, a mãe, o vô, a avó. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então eu pergunto para você, essa religião que ensina que os seus líderes religiosos não podem casar, ter o seu casamento, o seu matrimônio, onde que está escrito isso na Bíblia? Aqui está escrito ao contrário, que é para casar, que é para ter esposa, filhos, neto. Aí amadurece na fé, na palavra, consegue viver todas as experiências e amadurece, e Deus o coloca na função de um bispo, de um apóstolo, de um supervisor, de um presbítero, no meio do povo de Deus, para ajudar o povo de Deus, não é para ser ajudado pelo povo de Deus. Por isso que eles são neófito. Como que um neófito vai ensinar alguma coisa certa para alguém se ele não sabe nem para ele? Para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Isso aqui é o caráter e o viver de alguém que almeja o episcopado. Bispo, presbítero, diácono, diaconisa, arcebispo eu nunca vi na Bíblia, não. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos, quer dizer que o viver, o caráter de um bispo, de um presbítero, de um diácono, de uma diaconisa é o mesmo. Por isso que fala aqui, se alguém almeja, que nós precisamos almejar, não a posição, mas esse viver, esse caráter. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos, de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Eu quero te perguntar, quem é irrepreensível? Quem não se enquadra em nenhuma dessas fraquezas? Pronto, então Deus não deseja que nós estejamos nesta posição acima dos irmãos. Deus quer que nós estejamos na função, ajudando os irmãos a ter esse viver, a nós mesmos termos esse viver. Já viu bispa? Pastora? Presbítera? Eu não vi esses termos na Bíblia ainda, não. Então as mulheres não precisam ter esse viver? Não. Das mesmas sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias,